Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui o Ari, que vai contar pra gente aí os empregos que ele já passou depois daquele que ele comentou aqui no canal. Nem lembro qual foi. Bom, então vamos lá. Já tem um tempo que o Ari veio aqui no canal e comentou sobre o primeiro emprego que ele teve aqui em Portugal, que ele trabalhava com o senhor. Eduardo. Muito bem. Bom, foi o primeiro, né? E você ficou trabalhando com ele quanto tempo? Mais ou menos. Ah, era antes de dezembro, De 2022. uns 3 meses, eu acho. Olha como é que tem tempo isso. E Aí foi ele- bem, porque assim, foi o primeiro Emprego. Natal e Ano Novo que a gente passou, né? Que é Sim. umas histórias aí. E quanto é que você ganhava lá? Não, primeiro, qual era o seu cargo? O que você fazia? Trolha. Não, era servente. É servente O mesmo. ajudante da trolha. É uma brincadeira, hein? E quanto é que você ganhava lá? Bom, era para ganhar. Primeiro ele fez surpresa, né? E não, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos embora, né? Precisando trabalhar. Aí, teoricamente, era para ganhar 5 euros por hora. Era, né? Mas não foi bem Não isso, era não. bem assim. Então por que você saiu de lá? Saí de lá porque não era uma coisa muito certa, né? Ele era ruim de pagar, ele era ruim de ter uma frequência de dia para trabalhar. Tinha dias que ele falava, não, por exemplo, em uma semana, nos 5 dias, tinha semana que eu trabalhava 3, tinha semanas que eu trabalhava 2 dias. E aí não dava, né? Era raro a semana completa. Era raro, era raro. E aí a gente estava no início, poxa, não dá para Cada ficar. euro conta. Cada euro conta, né? A gente ficava convertendo e tudo, mas era ruim, porque além de não ter certeza que ia trabalhar, ele era um pouco irresponsável em relação a isso. Às vezes eu ia pro ponto para parar, pro ponto de ônibus, né? Onde ele me apanhava lá com o carro dele. Aí eu chegava lá para trabalhar, esperando, desde 7 horas, 7h30 por aí. Dava 9 horas que eu ligava para ele. Ah, não, hoje não ia precisar, não vai precisar ir, não. Eu falei, pô, por que não avisou? Enfim, tinha muito disso. E aí foi aí que você começou a procurar outro emprego. Ou quando você não ia para ele, você procurava outro emprego. Isso. E aí você conseguiu encontrar um outro emprego. Consegui arrumar em obra também. Assim, aqui é muito fácil arrumar serviço em obra, né? Mas Construção civil. é construção civil, mas tem muito disso também, dependendo de onde você vai arrumar. Aqui eles usam muito o trabalhador, né? Aí eu procurei pelo Facebook, aí achei uma empresa que estava pedindo gente para trabalhar, que queria com experiência. Aí eu fui lá, me ofereci para trabalhar para eles, aí o dono da empresa entrou em contato comigo, fizemos uma entrevista no sábado. Aí foi no sábado? Aí ele, sábado a gente vai estar no lugar tal, tal. Aí tá, né? Vamos lá. Aí pesquisei sobre a empresa, falei, não, isso aqui é a empresa mesmo, não vai ser igual o outro lá. E aí eu falei, não, a empresa é conhecida já, tem a empresa já há bastante tempo. Aí fui. Aí comecei a trabalhar também com construção civil nisso aí. Como servente. Como servente. Eu não tinha contrato de nada, não. Até porque era uma experiência também. Eu trabalhei uma semana. E eles pagavam quanto? 5 euros a hora, mas pagavam, né? Pagaram também, né? Era 5 euros a hora, mas tinha que fazer 1 hora extra a mais. Você vai contar os detalhes aí? Ou depois? É porque você tinha que chegar mais cedo para encher o caminhão e essa hora não era contabilizada. Assim. E depois tinha que esvaziar o caminhão. Isso. Na empresa, a gente pegava de 8 às 5, mas tinha que chegar lá às 7. Para poder. Aqui a gente tem as carrinhas, né? As vans e os caminhões. A gente tinha que botar os materiais nas vans, botar material nos caminhões. E isso é material mesmo, né?
cimento, massa, tinta, ferramentas, porque eram várias obras sendo tocadas ao mesmo tempo. Então você tinha que chegar mais cedo para ajudar a abastecer todas essas carrinhas e esses caminhões. E aí, tá, 8 horas você saía para ir para a obra. Não, minto. Você tinha que estar 8 horas lá na obra. Então, assim, você saía 7 alguma coisa, 7 qualquer coisa, para poder chegar lá na obra às 8. E saía de lá Saía de lá às 6, porque você tinha que fazer 1 hora extra a mais. Eles pagavam essa 1 hora extra. E quando você... Ou seja, aí você já chegava 6 horas, você saía de lá, e às vezes eram obras que demoravam 1 hora o trajeto. E aí você chegava lá na coisa, você tinha que desabastecer todo a carrinha e o caminhão que você veio para deixar pronto para o dia seguinte para aquele veículo se deslocar para outro lugar. Então a carrinha ou o caminhão tinha que dormir vazia. Aí pronto, aí nisso aí você já saía de lá, já chegava às 6. Aí saía de lá já era quase 8 horas da noite, mas só que eles só pagavam de 8 às 6. Então assim, 2 horas todo dia, 2 horas e meia todo dia, eu ficava pra lá, ficava pra eles. E assim, é muito normal isso aqui, entendeu? E foi por isso que você saiu de lá? Por que não Tá. deu muito certo esse serviço? Também. Ele ficou lá, ele já falou, ele ficou lá 1 semana. Eu fiquei 1 semana nessa brincadeira toda. E só que assim, o ambiente de trabalho não é igual no Brasil, né? Aqui eles assim, engalfinham muito. Tinha um encarregado. Muitos atritos. O encarregado era sempre um. Esse era a mesma pessoa que tomava conta. É como se fosse um encarregado, né? Mas só que ele fica responsável por todas as obras, né? E assim, esse era o mesmo. Então assim, ele rodava todas as obras. E quando ele chegava na obra, ele ficava: "Ô, seu merda!" Pode falar isso aqui? Acho que pode. Aí ele falou assim: se você fizer isso de novo, eu vou tacar isso na tua cabeça. E que eu não sei o que. Eu vou quebrar, vou jogar você aí dentro desse buraco aí. Falar com grosseiro. Mas assim, falar entre eles, né? Aí eu falei assim, comigo não falava porque eu não fazia muita coisa. Então assim, eu mais observava e ajudava quando eles me pediam. Mas eu falei assim, cara, isso aí é questão de tempo. Esses caras queriam me tratar assim também. Eu não vou ficar assim também, né? Nossa cultura é diferente, tem a respeito, né? E aqui não, e aqui eu falei assim, não. Aí eu era obrigado a trabalhar de cara fechada o tempo todo. Quem me conhece aí sabe que eu trabalhar de cara fechada não combina, né? Não tem nada a ver comigo, não sou eu. Então assim, a hora rendia muito porque eu tinha que ficar atuando ali de cara ruim. Malvadão. O quê? Não sei não. Exato. Não sei. Eu nem sei se é assim, né? Enfim, aí foi por esse motivo. E assim, tem a questão dos horários, né? Era bem puxado. Bem pesado o serviço aqui. E em 1 semana a gente arrebentou 3 paredes assim, de uns prédios que estavam por lá, tudo na mão. Aqui tem maquinário, mas não podia usar o maquinário, tinha que ser na marreta. Eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Quebrou, chegou num dia, a gente quebrou uma parede, vamos tirar isso aqui. Aí foi o Ari lá, né, mostrar serviço, não, que é você efetivado. E ó, pá, com marreta e pá. Fiquei com o braço todo estourado. Mas fiquei lá, né? Falei, pô, eu fiquei bem na fila. O Zuca aí, isso é bom, hein? Sei o quê. Aí tá, fiquei todo. No outro dia, outra obra, mais uma parede. Falei, pô, que merda, peguei 2 paredes, uma seguida da outra. E tome-lhe parede, vambora. E vá quebrando. Achei eles falaram assim, pô, esse cara é bom de quebrar parede. Me levou para outra obra, assim, só que essa era no mesmo prédio, só que em outro apartamento. Aí, não é pra fazer o que aqui? Não, é pra quebrar. Falei, pô, esses caras estão achando que a gente tira essas paredes na mágica? Falei, não, filho. Foram 3 paredes nessa 1 semana que a gente quebrou e o negócio ficou... eu sinto dores no braço até hoje
Essa coisa foi assim, não, assim, ó, isso não é pra mim não, filho. Ô, esquece. Aí eu já arrumei logo uma desculpa lá Aí e o Ari parei. trabalhou segunda, terça e quarta. Na quarta ele tinha certeza que não queria continuar nesse emprego. Quarta-feira eu falei assim, não, filho, isso não é pra mim. Não dá. Tô velho pra isso. Aí trabalhou ainda quinta e sexta para encerrar a semana, recebeu direitinho. Sim. Ele foi até na nossa casa pagar, né? Foi lá pra pagar. Eu já tinha ligado pra ele, falei que, ó, que eu não ia. Era pra trabalhar no sábado. Eu falei assim, não, olha, não vou. O rapaz aqui que eu trabalhava na outra obra, eu expliquei pra ele que eu não queria trabalhar e tal. Por que eu tava saindo daquele senhor pra ir trabalhar com ele? Aí eu falei, não, o rapaz aqui falou que vai me chamar com, todo dia pra trabalhar, e vai acertar direitinho. E realmente, ele no sábado, Ele também foi lá em casa. ele já estava me ligando antes, nessa semana que eu parei de ir lá nele. E aí ele realmente me fez a proposta, falou para voltar e tal, e tudo. Só que assim, eu aumentei para esse novo patrão que tava lá, né? Eu falei, não, cara, me ofereceu um aumento e tudo, e pá, mentira. Aí eu não trabalhei, aí no sábado eu já não trabalhei para ele. Aí no sábado à tarde ele me foi lá em casa para poder levar o dinheiro da semana que eu trabalhei. Parece que eles se encontraram. Pois é. Mas foi isso. Pronto, então você voltou para Eduardo depois. Aí eu voltei pro senhor Eduardo, trabalhei um tempo lá, a primeira, segunda semana ele chamou todo dia e tal, não sei o quê. E aí trabalhando, quando foi. Aí me pagou essas 2 semanas. Aí na terceira semana, não, ó, hoje não vai precisar não. Bom, pelo menos avisou, né? Aí foi, no outro dia eu fui trabalhar, e depois no outro dia ele falou assim, olha, hoje não vai dar. Já tava melhor, que ele já tava avisando pelo menos antes. Mas aí eu falei, cara, voltou a mesma coisa, não vai ter trabalho todo dia. Tudo bem, não ter trabalho todo dia, mas assim, não é o que a gente tava precisando no momento. No momento. Porque a gente tem contas certas. Sim. Aí ele, como ele era muito conhecido, muito conhecido mesmo do dono da casa que a gente estava alugando, aí ele falou assim, não, eu falei assim, não, seu Eduardo, olha, pra mim não, eu tenho que arrumar uma coisa que seja certa, que tenha todo dia, que tenha frequência todo dia, pra mim receber aquele certo ali, porque tem arrendamento pra pagar, é o aluguel, né? Tem arrendamento pra pagar, tem a água, tem luz, tem internet, tem um monte de coisa. Ele, não, pá, isso aí você fala com o fulano lá, que tá comigo lá, que tá tudo certo, não tem problema não, depois a gente acerta por questão do dinheiro. Eu falei, não, mas não é assim não, eu fiz contrato lá com o senhor da casa, né? Eu vou chegar e falar que vou acertar com o senhor e que depois fica tudo certo. Não, pô, o cara não tem nada a ver com isso. E aí você foi trabalhar onde depois? Você começou a procurar de novo? Aí eu comecei a procurar de novo, também pelo Facebook, encontrei. Aí marcamos de me encontrar, o cara fez a entrevista assim meio que pelo telefone, até então era português. Aí ele, conversando e tal, não sei o que, assim, ó, não precisa de muita experiência, precisa de boa vontade para aprender. Eu falei, pô, boa vontade eu tenho, né? E era para trabalhar com pinturas. E ele falou, tu tem experiência? Eu falei assim, cara, olha, lá no Brasil eu tinha que pintar minha casa, eu pintava, entendeu? Já trabalhei nas UPAs, e lá a gente fazia pintura também. Não fica uma coisa de profissional, mas eu tenho noção de pintura e tudo. E Pladu, trabalho com Pladu, sei lá, não sei o que é isso não. É o drywall aí do Brasil, né? Eu falei, cara, não sei o que é isso não. Mas assim, eu aprendo rápido, entendeu? Aí não. Bom, vamos lá. O que eu espero de você é boa vontade. Tá. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com pladura e pintura. E ele te contratou por recibos verdes ou contrato mesmo? Aí esse aí já foi totalmente diferente. Esse aí. Por quê? Além de um setor ser mais tranquilo, né? Eu já estava sentindo as dores no braço. Vocês não têm noção de como essa dor no braço me acompanhou por meses. Eu diria anos. Não diria anos porque a gente tem 3 anos aqui só, mas foram longos meses. Se abusar ainda sente. Se abusar ainda sente ainda. Eu falei assim, pô, trabalhar com pladur, pintura, essas coisas assim, deve ser mais tranquilo, mais leve. Então, assim, o trabalho era totalmente diferente.
Ele tem uma empresa que é especializada nisso aí, de pladura e pintura aqui em Portugal. Brasileiro, mas assim, está muito, muito tempo, desde adolescente em Portugal. E assim, se especializou muito, então assim, ele é muito técnico, muito experiente dentro daquilo que ele faz, tanto no pladur quanto na pintura. Se tiver uma casa com as paredes de fora, porque o pladur só é interior, né? Tirando a parte exterior da casa e o telhado, ele fazia a casa assim, em questão de uma semana ele fazia uma casa completa, com as divisões, portas, tudo ele coloca ele dentro de um projeto de pladur, ele fazia tudo. Então assim, foi um aprendizado muito, muito bom para mim, entendeu? A equipe era boa para trabalhar, assim, não tenho nada a reclamar dele na questão de empresa. Um cara que virou meu amigo, E se falam até a gente hoje. se fala até hoje, mas assim, e lá a gente já começou a trabalhar de contrato, tinha seguro. Eu falei, cara, tem que ter seguro? Eu falei, pô, não. Eu pago o teu seguro. Ele falando, eu vou te pagar vou pagar o seguro. Você tem que ter, porque você trabalha por atividade, você é obrigatório ter, mas eu pago o teu seguro de tanto e você contribui só com tanto. Tipo, eu contribuía, eu não lembro, eu lembro que acho que eu pagava 15 euros, não lembro ao certo, e ele pagava todo o montante a mais. Né? Vamos dizer aí que o seguro era 70 euros, 75, eu pagava 25, ele pagava os outros 50. Então, assim, tinha seguro, tinha contrato, tinha todo dia, entendeu? Ele era muito certinho com horário de almoço, horário do almoço, hora de sair, deu, aí, falta 10, cata as coisas aí, eu falei, que maravilha, tô no paraíso, tá certo, é isso. E sábado dele era opcional? O sábado era opcional, você podia trabalhar, mas assim, eu quase não trabalhava sábado, não trabalhava sábado, porque a gente fazia alguns extras aqui também, e assim, chegava no sábado a gente fazia um servicinho assim por fora, então, e também para curtir também, né, e não era sempre que tinha serviço aos sábados, mas se fosse trabalhar era opcional, você ganhava lá as quantidades de horas lá que você trabalhasse, mas... Tá, então só para explicar, o Ari tinha um contrato, mas era um contrato igual ao meu. Era contrato por recibos verdes. A empresa contratou a gente, só que a gente tem que emitir uma fatura recibo quando eles faziam um pagamento. Então, assim, a gente fazia a fatura recibo e, nesse caso, é a gente que tem que declarar para a Segurança Social. Nesse caso, o patrão não declara. Mas ele ajudava com relação ao seguro de acidente de trabalho, porque é obrigatório ter. O trabalhador é obrigado a ter esse seguro. Então conta o salário. Eu ganhava... Era 5 euros a hora. Era 5 a hora. Era 5 a hora, mas era ali, ó. Certinho. Certinho. Era certinho, a quantidade de hora, a gente registrava todo dia lá. Fizesse uma hora a mais, pagava mais. Então a gente sempre recebia. Lembra mais ou menos quanto que fazia no final do mês? Então, isso foi uma coisa também que ele orientou a gente, né? Quando a gente chegou, o primeiro ano que você abre atividade, você é isento de imposto. Então, assim, tudo que eu recebia era meu, entendeu? Eu não precisava declarar e tinha essa grande diferença. E isso também foi ele e a esposa também que nos orientou, e que naquele primeiro ano eu não precisava pagar a segurança social, que a gente é obrigado a pagar, né? Quem trabalha por atividade é obrigado a pagar. E aí eu recebi aí na faixa de 980, 950 euros. Poxa, por um salário mínimo que na época era 700 e pouco, 700 e qualquer coisa, eu ganhava 900 e qualquer coisa, sempre. Nunca ganhei menos do que 900, vai dependendo da quantidade de horas. Mas eu sempre ganhava 900 e qualquer coisa, com um salário mínimo a 700 e alguma coisa. Que já melhorou muito pra gente. E como ele falou que vai ser um assunto para outro vídeo, a gente também tinha já uns serviços que a gente fazia por fora.
no início mais ele, depois eu comecei a acompanhar. Bom, e deixar bem claro aqui que tudo isso que a gente está falando são coisas que já aconteceram. Hoje em dia não é mais a mesma coisa, entendeu? A gente tem outras. Não é mais nesse emprego que você tá. Não é mais nesse emprego que a gente tá, mas não é o caso desse vídeo agora, mas só esclarecendo que tudo isso foi o que aconteceu durante esse tempo que a gente chegou aqui, desde quando a gente chegou até hoje. Só que a gente vai chegando lá para atualizar. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar ele por aqui. E no outro vídeo eu convido o Ari novamente para estar falando aqui para vocês. Tá bom? Se o pessoal quiser, a gente fala, né? Bota aqui nos comentários, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.